Olá, boa noite, tudo bem? Bom, conforme prometido, né, estou aqui para gravar aquele vídeo que foi combinado ali, né, naquela enquete que eu fiz no Instagram. A maior resposta obtida lá foi acerca de uma gravação falando, as respostas foram Apocalipse, fim dos tempos, né, arrebatamento. Obviamente a gente entende que em razão desses últimos acontecimentos, né, principalmente esses acontecimentos envolvendo aí essa quarentena que nós estamos passando e essa pandemia do Covid, né? Então vamos tentar falar um pouquinho sobre isto e qual a relação desses últimos acontecimentos com aquilo que a Bíblia relata e descreve com os últimos acontecimentos escatológicos, né? Pois bem, é óbvio que a gente entende, dá para entender, então o motivo pelo qual as pessoas ficam ansiosas com esses acontecimentos. Veja bem, a igreja brasileira, na sua maioria, ela é formada por pessoas que saíram de uma escola teológica que a gente no meio teológico chama de dispensacionalista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, e obviamente essa escola teológica ela prega o arrebatamento da igreja, o arrebatamento secreto da igreja antes da grande tribulação. Então, como a maioria das pessoas na igreja brasileira, elas receberam esta instrução, né? Então elas ficam ansiosas para saber quando é que está próximo, se os acontecimentos mundiais podem ter relação com a volta de Cristo ou não. Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui e acordar é o seguinte: nós sabemos que muitos dos nossos seguidores aí no Instagram são alunos do curso de teologia do IBRM de Itaquera. Então aqui esse vídeo ele não é uma aula. O objetivo desse vídeo não é uma aula, nós não estamos dando uma aula. Na aula, nós temos a oportunidade de ter um aprofundamento teológico maior. Nós temos mais tempo, nós temos mais recursos, nós podemos abrir um slide, abrir uma Bíblia, abrir um comentário. Isto não é uma aula, é apenas um bate-papo, né? Para dar um panorama geral. Então, nós não iremos fazer nenhum tipo de aprofundamento teórico aqui. Os aprofundamentos teóricos sobre as correntes doutrinárias serão feitos em sala de aula. E é óbvio que os alunos estão ansiosos porque na nossa grade curricular, a matéria, a disciplina de escatologia, que é uma das disciplinas de teologia sistemática, eu joguei ela lá para o final do curso, para o último ano do curso. E geralmente a pessoa entra num curso de teologia e a primeira coisa que ela quer saber, antes de aprender os pactos, as alianças de Deus, como Deus age através da história, ela quer saber lá já logo como vai acabar, como é o fim do livro, né? Mas eu sempre peço para os meus alunos, tenham calma, tenham paciência, que no momento certo, no momento oportuno, nós entraremos nessas matérias. Eu classifico essa disciplina, eu jogo essa disciplina para o final do curso justamente por ser uma disciplina complexa, que tem muitas teorias e nós precisamos de um aprofundamento teórico maior para a gente não cair num erro de fazer uma interpretação muito rasa, tá? Então, tenha calma, nós não iremos fazer um aprofundamento teórico. Importante esclarecer também que nesse vídeo nós não vamos adotar nenhuma posição oficial acerca das várias linhas de interpretação. E muita gente fica me perguntando, mas e você? É pré-tribulacionista? É pós-tribulacionista? É amilenista? Eu não gosto de falar qual a posição que eu adoto, principalmente para os meus alunos, porque senão eu posso influenciá-los a seguir aquilo que eu estou seguindo.
Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sem adotar nenhuma posição oficial. Bom, sem mais delongas, por que existe tanta controvérsia acerca da escatologia? Por que existe tanta controvérsia acerca do estudo dos finais dos tempos? Porque existem várias formas de interpretação. Então, nós temos basicamente duas escolas de interpretação, duas escolas interpretativas, né? Não vou fazer aprofundamento teórico, falar da escola de Alexandria, da escola de Antioquia, nada disso. Vamos fazer um resumão, né? Um resumão básico. Então, basicamente, dois métodos de interpretação. Eu tenho o método literal e eu tenho o método alegórico. Dentro do método, a partir dessa divisão de métodos de interpretação, ou seja, eu vou interpretar a Bíblia literalmente ou alegoricamente, surgiram várias escolas de pensamento. Então, surgiram então as escolas de pensamento, o idealismo, surgiu também o futurismo, o preterismo, o historicismo, ou seja, essas escolas de pensamentos, elas foram surgindo à medida que os métodos de interpretação foram ficando mais acurados. E a partir dessas escolas de pensamento, por exemplo, a escola de pensamento futurista, né, é que todas as profecias bíblicas ainda irão ocorrer no período ainda futuro, escatológico. Os preteristas já falam diferentemente, que as profecias bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, já se cumpriram, né? A maioria, pelo menos a grande maioria delas, né? Então, dessas escolas de pensamento surgiram então algumas teorias, algumas interpretações sobre o milênio. Então, basicamente, nós temos três interpretações sobre o milênio. Nós temos a escola amilenista, tá? Nós temos a escola pré-milenista e a escola pós-milenista. A escola amilenista, eu falei que eu não ia fazer aprofundamento teórico e olha aí. A escola amilenista, tanto a escola amilenista quanto a escola pós-milenista, elas decorrem do método de interpretação alegórico. Então, eles consideram que aqueles 1000 anos lá de Apocalipse 20 não são 1000 anos exatos, literais, mas é uma alegoria, é um simbolismo. Então, esse método alegórico acabou fazendo surgir essa forma de interpretação sobre o milênio também alegórica, tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo. Então, tudo vai depender, esse tanto de nome difícil aí, tudo vai depender da forma como a pessoa, do método de interpretação que a pessoa está aplicando. Então, por exemplo, se a gente pega o Apocalipse 20 mesmo, que trata do milênio, se a pessoa vai interpretar o Apocalipse 20 a partir do método literal, ele vai falar que o reino de 1000 anos é um reino físico e literal de 1000 anos, nem mais nem menos. Desse método de interpretação literal de Apocalipse 20 surge, por exemplo, a escola pré-milenista. Ou seja, Cristo vem antes do milênio para que depois ele instaure o milênio, o reino milenar dele, físico na Terra. Mas se a pessoa pega Apocalipse 20 e vai interpretar Apocalipse 20 a partir do método alegórico, ele vai cair na interpretação milenista, de que aquilo é uma alegoria, uma simbologia, e que, na verdade, o milênio começou com o primeiro advento de Cristo, quando Cristo vem, e a partir dali a gente já está vivendo no milênio, né? O pós-milenismo também é muito parecido, com a diferença de que o pós-milenismo diz que as nações iriam se cristianizar a ponto de que no final deste milênio simbólico todas as nações já estariam cristianizadas e convertidas.
é uma posição pouco adotada hoje, né? Posição amilenista é uma posição mais adotada pelas igrejas reformadas, e a posição pré-milenista é chamada também de histórica, né? Porque é aquela posição adotada pelos pais da igreja, pela primeira igreja ali dos primeiros séculos. Mas a posição pré-milenista, ela se subdivide em pré-milenista histórica e pré-milenista. Existem os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Esses pré-milenistas históricos são essa parte que saiu ali da interpretação dos pais da igreja do primeiro século. É a forma de interpretar o milênio mais antiga que existe, são os pré-milenistas históricos. Mas também surge, então, neste cenário, os pré-milenistas dispensacionalistas, da interpretação literal. Pré-milenista dispensacionalista surge o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Calma que tem um monte de nome aí que talvez você não está entendendo, você vai entender. Essa escola dispensacionalista, ela é uma escola recente. Veja, o pré-milenismo dispensacionalista, ele surge enquanto escola de interpretação no século XIX. Somente no século XIX, formulado a teoria pelo teólogo John Nelson Darby e depois difundida pelo outro teólogo Cyrus Scofield, que tem aquela Bíblia de estudo Scofield, e talvez é por aí que muitos conheceram, né, a teoria dispensacionalista, que se difundiu esse método de interpretação dispensacionalista. O dispensacionalismo é um método de interpretação muito mais amplo do que só escatologicamente falando. Então, trata a divisão da história, do trato de Deus na história em 7 dispensações. Mas eu queria focar aqui agora somente na visão escatológica dispensacionalista, porque é o tema do nosso vídeo, fim dos tempos. O problema da visão escatológica dispensacionalista é que é uma visão recente que nunca, em nenhum momento da história da igreja antiga, antes do século XVIII, ninguém nunca jamais se aventurou a dizer sobre isso. Essa teologia escatológica dispensacionalista é a que trouxe à tona a figura do arrebatamento secreto da igreja. Pronto, agora você já sabe do que eu estou falando. Porque quando a gente fala esse tanto de nome, talvez você fique perdido. Quando a gente fala, então, de arrebatamento secreto da igreja, a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação, o nome técnico disso é dispensacionalismo ou arrebatamento secreto da igreja, que é uma teoria recentíssima. Então, a visão escatológica, não estou falando da toda a teologia dispensacionalista, que é mais antiga, mas a visão escatológica, dispensacionalista, pré-tribulacionista, que coloca a volta de Cristo, ou que divide a volta de Cristo em 2 eventos, sendo o primeiro secretamente para arrebatar a sua igreja e o segundo depois da grande tribulação, ou seja, o primeiro antes e o segundo depois, é uma visão recente, é uma visão nova. A história da igreja não tem registro dessa teologia nos seus anais. Então, essa é a dificuldade, não só essa, por ser nova, não é só pelo fato de ser uma teologia nova que ela é errada ou certa, mas é porque ela encontra certas dificuldades mesmo. Mas, como eu disse, a gente não vai fazer aprofundamento teórico, então. Então,
a confusão que existe hoje em dia sobre esse acontecimento da pandemia é sinal da vinda de Cristo ou não, tudo vai depender do método abordado para fazer a interpretação e da escola de interpretação escatológica. Se, por exemplo, vamos usar então o exemplo da pandemia. Essa pandemia, esse coronavírus, o que esse coronavírus tem a ver com o fim dos tempos? Depende. Vai depender da teoria adotada. Se a pessoa é pré-tribulacionista, dispensacionalista, ela vai dizer que essa pandemia, né, isso que está acontecendo, está afunilando para o arrebatamento secreto da igreja. Porque na teoria dispensacionalista, pré-tribulacionista dispensacionalista, o arrebatamento da igreja secreto é sempre iminente. Não há nenhum sinal antes do arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia, quando ela fala dos sinais, ela sempre fala dos sinais que antecedem o segundo advento de Cristo, que é a segunda volta de Cristo. Não existe sinais para o arrebatamento secreto. Isso considerando que a pessoa acredite no arrebatamento secreto. Então, não existem sinais bíblicos, indicações bíblicas de sinais efetivos e concretos na história do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é algo sempre iminente, porque todos os versículos e todos os textos bíblicos que tratam de sinais, por exemplo, o sermão escatológico de Mateus 24, de Lucas capítulo 21, de Marcos capítulo 13, todos aqueles sinais que Cristo diz que haveria de acontecer antes da vinda dele, está falando de sinais que acontecerão antes da segunda vinda dele, ou seja, sinais que abarcam, que contemplam tanto o período logo depois da morte de Cristo, até a queda de Jerusalém no ano 70, até aquilo que Paulo diz lá em Tessalonicenses, até o momento em que o homem da iniquidade, que é contra tudo o que se diz Deus, vai tentar sentar no trono e ser adorado. Então, esse período que vai desde a morte de Cristo até o último dia escatológico, o último dia que antecede a vinda de Cristo, Cristo, nesses sermões escatológicos, lá Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, fala de sinais que vão acontecer em cada período de tempo. Mas não existem sinais que vão acontecer e que vão antevir o arrebatamento da igreja. Então, por isso que se você é um pré-tribulacionista dispensacionalista, você vai acreditar, e provavelmente é isso que tem causado esse rebuliço na mente das pessoas, é porque tem pastores tocando terror de que Cristo vai voltar amanhã, porque essa pandemia já é o último segundo da última trombeta, né? Então, nessa visão pré-tribulacionista dispensacionalista, existe aquilo que a gente chama de escatologia de jornal. Porque como não há nenhum sinal que antevém esse arrebatamento secreto, tudo que acontece de ruim, as pessoas falam, Cristo vai voltar amanhã. Então, na virada do milênio, Cristo ia voltar. Quando aconteceu um bombardeiro jogar bombas lá na Síria, destruindo a cidade de Damasco, é porque Jesus está voltando. Então, essa escatologia de jornal é essa escatologia que tenta colocar esse terror na mente das pessoas. Agora, se você é um pós-tribulacionista, né, que adota aquela teoria histórica
desde a época dos apóstolos, sempre foi assim, né? De que a igreja irá passar pela grande tribulação, que é a teoria e o método de interpretação usado pelos apóstolos, usado pelos pais da igreja e usado na igreja de Cristo durante 18 séculos, né? Se você é um pós-tribulacionista, então essa pandemia não quer dizer nada. Essa pandemia só quer dizer que a história está mantendo o curso natural. E o curso natural da história é um mundo cada vez mais decaído, até que o mundo passe a sentir as dores de parto. Aquelas dores de parto, lá de Mateus 24, que é a acentuação dos problemas e da tribulação até que Cristo volte. Então, se você é um pós-tribulacionista, isso não quer dizer nada. Bom, qual que são os pontos positivos e negativos? O ponto positivo e negativo disso é que quando a pessoa está estritamente esperando essa volta iminente de Cristo a qualquer momento, e isto não acontece, tá esperando para amanhã e não acontece, esperando para depois da manhã e não acontece, acaba que essas pessoas elas podem correr o risco de ir perdendo a fé e perdendo a credibilidade naquilo que os pastores estão falando. Porque, Jesus vai voltar amanhã. Na hora que acabar a quarentena, Jesus volta. E aí não volta amanhã, acaba a quarentena, Jesus não volta e as pessoas vão perdendo a credibilidade naquilo que os pastores estão dizendo. Tem pontos positivos e negativos. O que eu posso te orientar é o seguinte: viva o hoje como um pré-tribulacionista dispensacionalista. Vou repetir. Viva o hoje como um pré-tribulacionista, ou seja, esperando que Cristo volte para te arrebatar hoje. Ou seja, você vai viver sempre em estado de vigilância, em estado de atenção para as coisas que estão acontecendo espiritualmente ao seu redor. Mas espere a Cristo como se você tivesse que passar pela tribulação. Porque aí você terá condições de suportar os tempos difíceis, caso essa teoria do arrebatamento secreto da igreja não vingue. Né? Então, vamos supor, você é uma questão de lógica. Se você é da teoria do arrebatamento secreto e Jesus vem e arrebata a igreja, você vai subir com Cristo. Mas aqueles que não acreditam também vai subir. Irão todos subir. Porque subir com Cristo, se encontrar com Cristo nos ares, não depende da minha crença ou da forma de interpretação que eu faço. Então, se você crê que vai ser arrebatado e Jesus volta para arrebatar, você será arrebatado como todos os outros, até os amilenistas serão arrebatados. Agora, se você espera ser arrebatado e tem convicção que não vai passar pela grande tribulação e acaba que a sua teoria está errada e que a igreja vai passar pela grande tribulação, será que você está preparado para passar pela grande tribulação? Porque aqueles que já sabem que vão passar pela grande tribulação ou que esperam já passar pela grande tribulação, ou seja, não creem no arrebatamento secreto, eles já estão se preparando psicologicamente, espiritualmente, para passar por momentos difíceis, pela grande tribulação. Então, estes estarão mais preparados para suportar as tribulações. E aqueles que não estão esperando isso? Então, é sempre uma questão de lógica. Eu tenho dois fulanos aqui. Eu tenho esse amilenista, que não acredita no arrebatamento da igreja. E eu tenho esse aqui, o Joãozinho, não acredita no arrebatamento da igreja. Ele é milenista. Mas eu tenho aqui o Pedrinho. O Pedrinho é pré-tribulacionista, dispensacionalista, e ele acredita no arrebatamento da igreja. Se o Pedrinho tiver certo, quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, vai só o Pedrinho? Não.
É o Pedrinho e o Joãozinho. Os dois irão ser arrebatados. Mas, e na hipótese do Joãozinho estar certo? De que não vai existir arrebatamento e que a igreja toda irá passar pela pós-tribulação. O Joãozinho está preparado. E o Pedrinho está? Questão de lógica. Então, essa questão da sua posição doutrinária, de interpretação, não vai interferir na sua salvação. Você vai ser arrebatado ou não, isso não vai interferir. Isso é apenas sistematização humana, para a gente tentar compreender a Bíblia. Tá bom? Então, veja só. Em resumo, para o vídeo não ficar muito grande, né? Que o vídeo já está, aliás, já está enorme o vídeo. Esses últimos acontecimentos têm alguma relação com a volta de Cristo? Depende. Depende da forma de pensar. Para muitos pastores pré-tribulacionistas dispensacionalistas, tem. Para outros que não são pré-tribulacionistas e são pós-tribulacionistas, é apenas o curso natural da história. Então, a dica que eu dou para você é essa. Viva como se fosse um pré-tribulacionista esperando o arrebatamento, mas espere a Cristo, firme na rocha, a ponto de suportar as tribulações, se necessário for. Tá bom? Meus irmãos, ficou muito grande o vídeo. Eu não quero ficar fazendo vídeo muito grande assim. Quero tentar encurtar mais os vídeos da próxima vez. Vou tentar começar a fazer algumas lives mais curtas, lives de 6 minutos, de 7 minutos, com temas mais simples. Esse tema de escatologia, de final de tempo, é muito complicado. O que eu passei para vocês aqui em 26 minutos não é nada. Então, por isso que nós vamos ficar um ano estudando escatologia no curso. Mas eu espero que tenhas tirado alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, coloca no fim do vídeo, nos comentários desse vídeo. Vai lançando as dúvidas nos comentários, dúvidas específicas e limitadas, que eu vou tentar responder essas dúvidas específicas, desde que tenham temas delimitados, em lives ou em outros vídeos menores, tá bom? Esse foi apenas o primeiro dos vídeos para a gente começar a trabalhar dessa forma. A gente semanalmente lança uma enquete, vocês escolhem o tema e a gente trata desse tema. E depois, as perguntas que forem surgindo nos comentários, a gente vai respondendo ou em live ou em outros posts, tá bom? Até mais, até breve, até a próxima. Fiquem com Deus. Não esqueçam de marcar os seus amigos aí, né, no Instagram, de compartilhar para os seus amigos do YouTube, né? Marque aí 10, 15 amigos seus do Instagram, chame ele para assistir o vídeo, né? Porque depois a gente vai fazer sorteios de livros e tudo mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.